Fala pessoal, nesse vídeo eu vou te ensinar a como escolher uma boa LCI ou uma boa LCA para você investir. Vou te explicar o que é LCI e o que é LCA, como funcionam esses investimentos, como faz para investir, se tem algum valor mínimo, se tem algum imposto ou alguma taxa, quais são os prazos desses investimentos, quais são os 3 diferentes tipos de LCI e de LCA e como saber o risco daquela LCI ou LCA em que você pretende investir. Com essas informações todas, você vai poder fazer um investimento de forma consciente e segura. Então, vamos para o vídeo. Sou Alexandre Winkler, educador financeiro aqui do canal Fonte da Fortuna. Eu estou em todas as redes sociais e, como todo começo de vídeo, eu te peço o seu apoio a esse nosso projeto de educação financeira. Basta você deixar o seu curtir nesse vídeo, se inscrever aqui no canal se você ainda não tiver inscrito e ativar todas as notificações, assim você não vai perder os nossos próximos vídeos. E lembra também de no final compartilhar esse vídeo com seus amigos, com a sua família, com todo mundo que você quer que tenha essa informação tão valiosa. Então, muito obrigado pelo seu apoio e vamos começar do início. Primeira coisa, o que é LCI e o que é LCA? A LCI significa letra de crédito imobiliário e a LCA significa letra de crédito do agronegócio. As LCIs podem ser emitidas por bancos ou por cooperativas de crédito e as LCAs podem ser emitidas por bancos ou por financeiras. Mas, via de regra, a grande maioria das LCIs e LCAs que a gente encontra aí para investir são emitidas por bancos e eu vou usar aqui no vídeo sempre a nomenclatura banco. LCIs e LCA são investimentos de renda fixa e o funcionamento deles, tanto da LCI quanto da LCA, são exatamente iguais. E por isso mesmo eu estou fazendo um único vídeo para esses dois investimentos. E como funciona? Quando você investe numa LCI ou numa LCA, o que você está fazendo na prática é emprestando o seu dinheiro para o banco que emitiu aquele título, a LCI ou a LCA. E aí o banco vai pegar esse dinheiro e, se for uma LCI, ele vai emprestar para o setor imobiliário, para fomentar o setor imobiliário. E se for uma LCA, ele vai emprestar para o setor do agronegócio. E no final do prazo do seu investimento, o banco vai te devolver o valor que você emprestou para ele, acrescido dos juros do investimento. E eu reforço que para nós investidores tanto faz investir em LCI ou em LCA, porque os dois vão dar o mesmo resultado, funcionam da mesma forma. E como que você faz para investir? Primeira coisa, você precisa ter conta ou numa corretora de valores, ou num banco digital, ou num banco tradicional, num banco grande. A diferença é que nos bancos grandes e tradicionais, como o Banco do Brasil, Itaú, Santander, você normalmente vai encontrar apenas LCIs e LCAs emitidas por esses próprios bancos. E a rentabilidade delas vai ser menor do que as que você vai encontrar nos bancos digitais e nas corretoras de valores, porque como esses bancos grandes são muito sólidos, naturalmente a rentabilidade do investimento é menor por conta da segurança. Agora, nos bancos digitais e nas corretoras de valores, você vai encontrar inúmeras opções de LCIs e de LCAs emitidos por bancos diferentes, com rentabilidades diferentes e com datas de vencimento diferentes. Então, por isso que é recomendável você ter conta num banco digital ou numa corretora de valores para
para investir em LCI e em LCA e ter uma rentabilidade um pouco melhor. E pode ficar tranquilo quanto à questão da segurança, que eu vou te explicar tudo no final desse vídeo. Qual é o valor mínimo para esses investimentos? O valor mínimo varia muito, pode ser de R$1.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, tudo vai depender da LCI e da LCA que você escolher para investir. E quanto às taxas e impostos desses investimentos? Aqui vem a melhor parte desse vídeo. Esses investimentos, LCI e LCA, são isentos de taxas. Hoje em dia, nenhuma corretora e nenhum banco cobra taxa para se investir em LCI e em LCA, e também não tem imposto, elas são isentas de imposto de renda. E aí você deve estar pensando, então com essa isenção de imposto de renda, as LCIs e LCAs são mais vantajosas do que os CDBs ou as LCs, que são investimentos em que existe a incidência do imposto de renda? E a resposta é depende. Olha só, se você comparar uma LCI ou LCA que esteja pagando 100% do CDI com um CDB que também pague 100% do CDI, a LCI e a LCA vão sim render mais do que o CDB. Afinal de contas, o percentual do CDI que eles estão pagando é idêntico, só que no CDB você vai pagar imposto de renda sobre os seus ganhos e na LCI e na LCA você não vai pagar imposto de renda. Mas se você comparar uma LCI ou LCA que esteja pagando 100% do CDI com um CDB que esteja pagando 140% do CDI, então esse CDB vai ter uma rentabilidade maior, porque mesmo com a incidência do imposto de renda, você está tendo uma rentabilidade muito mais alta em relação ao percentual do CDI. E aí você me pergunta, então como que eu faço para comparar um CDB com uma LCI e LCA? Olha só, hoje já existem algumas corretoras que mostram a equivalência daquela LCI ou LCA em que você pretende investir com o CDB. Um exemplo é o BTG Pactual Digital, como vocês estão observando nessa imagem aqui da tela. Então, olha só, a primeira LCA da imagem é do Banco ABC Brasil. A taxa é de 100% do CDI e você vê na coluna seguinte a taxa equivalente do CDB, que é de 129,03% do CDI. Ou seja, essa LCA, que está pagando 100% do CDI, equivale em termos de rentabilidade a um CDB que pagasse 129,03% do CDI. Mas a maior parte dos bancos e corretoras ainda não mostra essa equivalência. E aí, para você saber qual vai render mais, você vai precisar fazer umas continhas. E isso eu ensino nesse vídeo aqui. Vamos em frente então. Qual que é o prazo mínimo do investimento em LCI ou LCA? Quem assistiu aquele vídeo que eu fiz explicando tudo sobre CDB, eu vou deixar o link aqui em cima para vocês. Lembra que existem CDBs com liquidez diária e CDBs sem liquidez diária. E aqueles com liquidez diária, que você pode resgatar a qualquer momento, são muito interessantes para quem quer investir para a sua reserva de emergência e de oportunidade, justamente pelo fato de você poder resgatar a qualquer momento. E como que funciona LCI e LCA? Existe LCI e LCA com liquidez diária? E a resposta é não. Até por isso, não são investimentos que a gente costuma indicar para a reserva de emergência e de oportunidade, justamente porque não existe LCI e LCA com liquidez diária. Quais são os prazos mínimos de investimento em LCI e em LCA por lei? É o seguinte, o prazo mínimo é de 90 dias para LCIs e LCAs que sejam pós-fixadas ou pré-fixadas, e o prazo mínimo é de 12 meses para LCIs e LCAs
que estejam atreladas a um índice financeiro, como por exemplo o IPCA. Essas são LCIs e LCAs híbridas. E eu vou explicar mais à frente nesse vídeo qual que é a diferença de pós-fixada, pré-fixada e híbrida. E a quase totalidade das LCIs e LCAs que você encontra para investir, elas têm um prazo determinado de vencimento, que pode ser daqui 6 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos, mas existem algumas também que contam com liquidez a partir do prazo mínimo do investimento. Por exemplo, os 90 dias que eu mencionei. Ou seja, passados aqueles 90 dias em que ela não tem liquidez, a partir daí você poderia solicitar o resgate. Normalmente, esse tipo de LCI e LCA você encontra nos bancos maiores, mas a regra é que esses investimentos têm um prazo determinado, tem um prazo fixo de vencimento e você só vai ter o seu dinheiro de volta no final desse prazo. Vamos passar agora para os 3 tipos diferentes de LCIs e LCAs, começando pelo tipo mais comum, que são as pós-fixadas. Esses títulos pós-fixados remuneram o investidor com um percentual do CDI, como você está vendo nessa imagem aqui que eu peguei lá da corretora do BTG Pactual Digital. Tem LCA pagando 103% do CDI, tem LCA pagando 102,5% e assim por diante. O que é CDI? CDI é um índice que acompanha de perto a taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia. Hoje, na data em que eu estou gravando esse vídeo, a Selic está em 2,25% ao ano e o CDI está em 2,15% ao ano. Então, se a LCI ou LCA paga, por exemplo, 100% do CDI, o que você vai ter de rentabilidade vai ser 2,15% ao ano. Essa já é a rentabilidade líquida, porque não tem a incidência do imposto de renda, como eu já expliquei para vocês. Agora, se a LCI ou LCA pagar, por exemplo, 110% do CDI e o CDI está em 2,15%, então você vai fazer 110% vezes 2,15%, que vai ser igual a 2,36% ao ano. Essa vai ser a rentabilidade dessa LCI ou LCA. E esse nome pós-fixado é justamente pelo fato de que você não sabe quanto você vai ganhar de rentabilidade quando você faz o investimento. A rentabilidade é pós-fixada. Se a Selic e o CDI subirem, você vai ganhar mais. Se a Selic e o CDI caírem ao longo do seu investimento, você vai ganhar menos. O segundo tipo de LCIs e LCAs são as pré-fixadas. E aqui é mais simples. Elas pagam um percentual fixo que você já sabe quanto vai ser quando você faz o investimento. Por isso, esse nome pré-fixada. Você está vendo aqui como exemplo também algumas LCIs e LCAs que eu peguei lá do BTG Pactual Digital. Então tem uma que paga 2,15% ao ano, outro paga 2,70%, outro paga 4,20% e esses percentuais vão variar de acordo com o prazo do investimento e também de acordo com o risco do banco que emitiu aquele título. E por fim, o terceiro tipo de LCI e de LCA são as híbridas. Esse tipo tem uma parcela pós-fixada que está atrelado a um indicador econômico, por exemplo, o IPCA, que é o indicador de inflação, mais uma parcela pré-fixada que você já sabe quanto vai ser quando você faz o seu investimento. Mas esse tipo híbrido é muito raro, é bem difícil de você encontrar nos bancos e corretoras. Eu pesquisei bastante e encontrei um exemplo para trazer para vocês lá do banco BS2, que é uma LCA do banco ABC Brasil, que paga 100% do IPCA mais 1,19% ao ano. E agora vamos falar de uma coisa importantíssima para você fazer um bom investimento, que é a questão do risco. Como você faz para saber o risco daquela LCI ou daquela LCA em que você está planejando investir? É muito simples. Você precisa pegar LCIs e LCAs que tenham uma mesma data de vencimento, o mesmo prazo de vencimento e comparar o percentual do CDI
que elas pagam se forem pós-fixadas ou a taxa fixa que elas estão pagando se forem pré-fixadas. Então, por exemplo, aqui eu estou mostrando para vocês 3 LCAs que tem o mesmo vencimento, 12 meses, e cada uma paga um percentual diferente do CDI. Uma paga 100, outra paga 103,5 e a outra paga 108,5. Por que essa diferença? Via de regra, quanto maior o percentual pago, maior o risco do banco emissor. Uma outra forma de você saber o risco é olhar o rating do banco emissor do título. Só que normalmente as corretoras e os bancos não informam esse rating. Então você pode até pesquisar na internet e no site das agências de classificação de risco e dar uma vasculhada nos ratings. Mas uma forma mais simples é fazer isso que eu falei. Você olha a rentabilidade. Quanto maior a rentabilidade, via de regra, maior o risco do investimento. E outro ponto importante é a questão do prazo do investimento. Quanto maior o prazo, maior o risco que você está assumindo. Então, se você encontrar lá uma LCI ou uma LCA emitida por um mesmo banco, só que um título vence daqui a 6 meses e outro vence daqui a 2 anos, com certeza esse que vence daqui a 2 anos vai te pagar uma rentabilidade maior. Afinal de contas, você vai estar preso a esse investimento durante todo esse tempo e você não sabe o que vai acontecer com a saúde financeira daquele banco que emitiu o título, a LCI ou a LCA, durante esse tempo todo. E aí você me pergunta, mas LCIs e LCAs são garantidas pelo FGC, não são? E a resposta é sim, existe sim a garantia do FGC, limitado a R$250 mil por banco emissor em que você investe e limitado também a R$1 milhão por investidor. Então, para ficar mais claro, você poderia investir 250 mil numa LCI do banco A, mais 250 mil numa LCA do banco B, mais 250 mil numa LCI do banco C, mais 250 mil numa LCA do banco D, ou seja, está tudo somando R$1 milhão, limitado a 250 mil por banco emissor da LCI ou da LCA, então você estaria coberto pelo FGC. Mas eu particularmente não gosto de investir em LCIs ou LCAs que estão com uma rentabilidade muito alta, justamente porque o risco é maior, como eu expliquei, e por mais que exista essa garantia do FGC, se aquele banco que emitiu o título quebrar, você não vai receber o seu dinheiro de imediato, vai levar um certo tempo, porque tem todo um processo lá que o FGC faz até devolver o seu dinheiro. Então você precisa ficar atento a essa questão do risco para não investir em bancos que tenham um risco muito elevado de virem a quebrar. E uma coisa que muita gente faz confusão, o risco que você tem é o risco do banco que emitiu aquela LCI ou LCA. Não é o risco da corretora ou do banco por onde você está fazendo o seu investimento. Eu espero que essa explicação tenha ficado muito clara para vocês. Eu tenho certeza que a partir de agora vocês vão poder investir de forma muito mais consciente, muito mais segura, e eu peço que você deixe o seu curtir nesse vídeo e deixe também um comentário. Me conta aqui, ficou claro? Você entendeu? Pode deixar também sugestões de outros temas para eu abordar nos próximos vídeos. Enfim, deixe o seu comentário aqui embaixo, compartilhe esse vídeo. Desejo muito sucesso para você e, como sempre, para quem chegou até o final comigo, hashtag sucesso lá nos comentários. Um fortíssimo abraço e nos vemos no próximo vídeo.